Então, pessoal, vamos agora então dar início ao módulo 2 da nossa oficina de compostagem. Vou começar falando da compostagem em si agora, né? Pode dar um cliquezinho no slide, Vitor Hugo, por favor? Então, na natureza, os processos da compostagem ocorrem há bilhões de anos, né? Desde que surgiram os primeiros micro-organismos decompositores. Então, basicamente, desde que o mundo é mundo. Se tomamos como exemplo uma floresta, né, igual temos aí na imagem, observamos que cada resíduo, seja ele de origem animal ou vegetal, é reaproveitado pelo ecossistema como fonte de nutrientes para as plantas. Por isso, quando procedemos com compostagem, né, estamos seguindo as regras da natureza, destinando corretamente os nossos resíduos orgânicos. Além disso, a compostagem contribui para o fechamento dos ciclos biogeoquímicos, conforme a Isabela já tinha mencionado anteriormente, né? Que são importantes por promoverem uma ciclagem dos alimentos, garantindo que eles sejam utilizados e posteriormente estejam novamente disponíveis. E esse é um fator assim, extremamente importante, pois alguns elementos são essenciais para os seres vivos e o seu uso constante, sem reposição, poderia ocasionar até mesmo a extinção das espécies. Então, por exemplo, o carbono e o nitrogênio que estão disponíveis em cascas de frutas, né, ou de legumes, etc., quando eles voltam para o solo, eles são assimilados pelas árvores frutíferas juntamente com o CO2 disponível na atmosfera, que é capturado no processo de fotossíntese, e vão fornecer ali nutrientes para essas árvores que vão nos fornecer alimento novamente, e assim segue o ciclo da natureza, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como se deu a origem do emprego da compostagem como técnica para os cultivos, né? Há mais de 5.000 anos atrás, notou-se que as áreas onde caíam folhas e frutos das árvores eram muito mais férteis. Então, passou-se a usar isso a favor dos cultivos, ou seja, passou-se a depositar material orgânico nos locais de plantação, a fim de aumentar a fertilidade do solo. E essa decomposição da matéria orgânica ocorre naturalmente no ambiente, mas o termo compostagem, ele se refere à decomposição associada à manipulação feita pelo homem, que ao observar o que ocorria na natureza, desenvolveu métodos para acelerar e melhorar o processo e produzir adubo orgânico, né? Ou seja, a compostagem, ela é o processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola, florestal, enfim, e ela pode ser utilizada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico, contando com o trabalho dos micro-organismos, né, como fungos e bactérias, que são responsáveis pela degradação da matéria orgânica e por sua transformação em humus, né, que é um material muito rico em nutrientes e fértil. A compostagem, então, não é uma prática nova, mas ela está ganhando muita popularidade, ao passo que é uma tendência maior de preocupação com a sustentabilidade. Então, né, além de fertilizar o solo, a compostagem traz inúmeras vantagens consigo e contribui para a minimização de diversos problemas ambientais, né? Então, a gente trouxe alguns aqui para discutir com vocês. O primeiro, né, que a compostagem vai estar estabilizando o material orgânico, né? Ou seja, ela vai estar preparando esse material para ser empregado em outros fins com a sua transformação em humus, né, que é um material estável, rico em nutrientes e minerais, que pode ser utilizado em hortas, jardins, para fins agrícolas, como adubo orgânico, né? Outra vantagem é que ela vai estar diminuindo a concentração de micro-organismos e de substâncias tóxicas, né? Pois há uma fase na compostagem, que é um aumento de temperatura, que provoca a morte de micro-organismos patogênicos, conforme veremos mais à frente. Ela também aumenta a quantidade de nutrientes do solo e o seu condicionamento físico-químico, pois os nutrientes do material orgânico serão devolvidos para o solo com a ação dos organismos decompositores, né? A compostagem também contribui para a diminuição do local para disposição do lixo nos aterros sanitários. E isso é uma grande vantagem, né? Pois se o aterro recebe menor quantidade de resíduos, ele tem uma vida útil maior. E vale ressaltar que o material orgânico corresponde a mais da metade do volume total de resíduos produzidos no Brasil. E quando isso vai parar em aterros sanitários, esses resíduos são depositados com os demais e não recebem nenhum tipo de tratamento específico. E é muito importante, né, diminuir a quantidade de resíduos
destinados aos aterros sanitários para que os aterros já existentes sejam preservados, né? Isso porque a escolha de áreas para a construção de novos aterros sanitários é super complicada, devendo atender aí a vários fatores, como distância de núcleos populacionais, né, que não pode ser nem muito perto nem muito longe, tem que ter baixa condutividade hidráulica do solo, distância de corpos hídricos, entre vários outros fatores, né, que tornam essa escolha de áreas para aterros sanitários complicadíssima. Isso sem contar que o material orgânico é um grande vilão para a estabilidade dos aterros sanitários também, porque a decomposição da matéria orgânica produz líquidos e gases que podem estar prejudicando a estabilidade do maciço de um aterro sanitário e até mesmo causando acidentes. A compostagem também vai estar fechando os ciclos biogeoquímicos dos elementos, conforme já foi citado anteriormente, né? E esses nutrientes serão úteis para adubar plantas, hortaliças, entre outros cultivos, né? De forma orgânica, assim evitando o uso de fertilizantes inorgânicos, né, que são formados por compostos químicos não naturais, cujos efeitos, sobretudo dos fertilizantes nitrogenados, se apresentam nocivos ao desequilíbrio do efeito estufa. Também é possível mencionar que os riscos que esses fertilizantes podem trazer devido à presença de metais pesados em sua composição, né? Logo, o uso do composto orgânico como adubo em substituição aos fertilizantes químicos é extremamente benéfico. E por se tratar de um processo que ocorre na presença de oxigênio, né, um processo aeróbico, a compostagem também permite que não ocorra a formação do gás metano, né, o CH4, que é gerado nos aterros por ocasião da decomposição desses resíduos, que é altamente nocivo ao meio ambiente e muito mais agressivo, né, porque é um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais potente que o gás carbônico, né? E mesmo que alguns aterros utilizem o metano como forma de energia, essas emissões contribuem para o desequilíbrio do efeito estufa, né? E é uma influência humana potencialmente determinante das mudanças climáticas. E por fim, né, mais uma vantagem da compostagem é que ela contribui para a diminuição dos gastos com transporte, né, conforme explicarei melhor no próximo slide. Pode dar mais um clique aí, Vitor Hugo? Isso é uma questão que geralmente não paramos para pensar, né, gente? Mas para que o resíduo saia das nossas casas e chegue até o aterro sanitário, existem gastos a serem despendidos. Isso vai desde a aquisição e manutenção de caminhões até o número de trabalhadores envolvidos, né? Aqui nós trouxemos um exemplo para a cidade de Juiz de Fora, né, que é onde nós moramos. Nós transportamos cerca de 474.760 toneladas por dia de resíduos orgânicos, né? E isso corresponde ao uso de 79 veículos, ou seja, é muita coisa. Então, a compostagem pode estar contribuindo para diminuir esses valores também. Então, falando do processo de compostagem em si. Para que a compostagem ocorra, nós precisamos de fontes de carbono, que também são chamados de materiais castanhos, fontes de nitrogênio, também chamadas de materiais verdes, água e oxigênio. Né? Como exemplo de fontes de carbono, nós temos as podas, as palhas, serragens, folhas secas, etc. E como fonte de nitrogênio, temos o esterco, né, que é proveniente de dejetos de animais, as tortas, que são um tipo de adubo orgânico farelento, né? E a matéria orgânica úmida, que é proveniente dos restos de alimentos que muitas vezes vão para o lixo, né? E que nós geramos em nossa casa. E a compostagem, ela possui 3 fases aí em todo o seu processo. A primeira fase é a mesofílica ou mesófila, que acontece nos primeiros dias da compostagem. Depois vem a fase termofílica ou termófila, que ocorre após a fase mesofílica e acompanha um grande aumento, né, de temperatura. E, por fim, tem a maturação, que é quando surge o humus, né, que é um material riquíssimo. Aí, nesse gráfico, né, a gente traz aí a relação entre o tempo de compostagem e a temperatura. Há um aumento aí expressivo entre a fase mesofílica e a fase termofílica, né? Depois essa temperatura tende a cair em direção à maturação. Vamos falar um pouquinho agora de cada uma dessas fases. Então, primeiro a fase mesofílica, né? Na fase mesofílica, os fungos e as bactérias mesófilas, né, que são aquelas que são ativas a temperaturas próximas da temperatura ambiente, elas começam a se proliferar na matéria orgânica, que está aglomerada na composteira, né?
fazendo a decomposição do resíduo orgânico. Então, primeiro são metabolizadas as moléculas mais simples, tá? E nessa fase, as temperaturas são moderadas, né? Cerca de 40 graus Celsius. E essa fase dura em torno de 15 dias. Depois a gente tem a fase termofílica, né? Ela possui esse nome porque nela ocorre um aumento expressivo de temperatura, né? Chegando a 60 a 70 graus Celsius. Ela também é a fase mais longa da compostagem, podendo se estender por até 2 meses, dependendo das características do material que está sendo compostado, né? Isso pode variar. E nessa fase entram em cena os fungos e as bactérias denominadas termófilos, né? Que são aqueles capazes de sobreviver a temperaturas altas, entre 65 graus Celsius a 70 graus Celsius. E nessa fase acontece também a degradação das moléculas maiores e também a morte de alguns patógenos devido à alta temperatura. E por fim ocorre a maturação, que também pode durar até 2 meses. E nessa fase da compostagem, a diminuição da atividade microbiana, da temperatura, né, até se aproximar da temperatura ambiente, e da acidez. Então, é um período de estabilização que produz um composto maturado. E essa maturidade do composto, né, ela ocorre quando a decomposição microbiológica se completa e a matéria orgânica é transformada em humus, que é um material livre de toxicidade, metais pesados e patógeno, né? Excelente, então, para ser utilizado. Então, agora, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de compostagem que existem, né? Nós podemos ter a compostagem sendo feita em leiras estáticas ou aeradas, né? Que são representadas aí na primeira figura, que é um tipo de compostagem indicada para geradores de larga escala, né? Porque ela possui capacidade ilimitada e pode receber uma grande quantidade de resíduos diariamente. A compostagem também pode ser feita em reatores, né, que permitem, né, controlar os parâmetros sem interferência do ambiente externo e também possibilitam acelerar o processo de compostagem. Existe também a compostagem laminar, né, que ela é realizada na superfície do solo e foi inspirada em processos naturais, mais especificamente na degradação da serrapilheira das matas, né? A serrapilheira é uma camada que fica acima do solo e é formada por restos de folhas, galhos, frutos e demais partes vegetais, bem como restos de animais e excretas, né? Então, é algo que existe naturalmente. Esse tipo de compostagem proporciona grande economia de tempo e de mão de obra, em comparação com o processo tradicional de compostagem em leiras, né? Porque com o passar do tempo, os canteiros tornam-se permanentes, né? E não requerem incorporação do composto no solo. Isso sem falar da economia de mão de obra, do aproveitamento integral do chorume produzido, né? Ou seja, é um processo bastante interessante mesmo. Mas a gente vai falar agora do tipo de compostagem que nos interessa, né? Que é o foco desse curso, que é a compostagem doméstica. Então, a compostagem doméstica, né, como o próprio nome sugere, é aquela que podemos fazer em casa. E ela também pode ser de 2 tipos, a vermicompostagem ou a compostagem aeróbia. E a diferença principal entre esses dois, né, é que na vermicompostagem a degradação do material será feita com auxílio de minhocas, né? São as minhocas californianas que são utilizadas. Enquanto que na compostagem aeróbia, somente os micro-organismos vão estar atuando nessa decomposição da matéria orgânica. Na vermicompostagem, a degradação ocorre de forma mais rápida, né, devido à ação das minhocas. Entretanto, é necessário ter maiores cuidados com a composteira, para evitar que as minhocas fujam, né, ou até mesmo morram. E, além disso, é necessário manter o substrato no fundo do balde, para que as minhocas permaneçam ali no sistema, né? Por outro lado, a compostagem aeróbia tende a ser mais lenta, mas tendo alguns cuidados com alguns parâmetros, né, que a gente vai mencionar mais à frente, esse tempo pode ser reduzido também. Né? Então, se você tem alguma restrição com relação a ter minhocas na sua casa, na sua composteira, né, não se preocupe. Elas não precisam ser usadas necessariamente, ok? Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os parâmetros da compostagem, né, que nós podemos acompanhar nas nossas casas para saber se o processo está acontecendo de forma efetiva, né? Primeiramente, temos a umidade. Ela deve estar entre 40% e 60%, né? Isso porque os micro-organismos necessitam da umidade, mas o excesso de água também pode ser prejudicial. Né? A umidade ela vai garantir a atividade microbiológica, porque, entre outros fatores,
A estrutura dos micro-organismos consiste em aproximadamente 90% de água, né? E na produção de novas células, a água precisa ser obtida do meio, ou seja, nesse caso, da massa de compostagem. E um teste, né, para saber se a umidade está nessa faixa adequada, de 40% a 60%, é pegar o composto na mão, né, e apertar. E esse composto não vai poder nem esfarelar, nem escorrer a água, né? O ideal é que saia apenas algumas gotinhas de água. Dessa forma, você vai saber que a umidade está adequada. Caso a água escorra, é só adicionar um pouco de matéria seca, né? E se tiver esfarelando, é bom adicionar mais material úmido, né? Que seria os restos de alimentos mesmo, ou até mesmo um pouco de água, né? O importante é que essa umidade se equilibre. Outro parâmetro aí da compostagem é a temperatura, né? E as variações da temperatura na composteira são resultado das atividades de micro-organismos, né? Conforme vimos na descrição das fases da compostagem. É desejável que a temperatura esteja elevada nos primeiros dias de processo, né, correspondente ao final da fase mesofílica e a toda fase termofílica, e depois ela diminui naturalmente. Então, dessa forma, a temperatura tem que estar entre 50 a 70 graus Celsius. E esse parâmetro, assim, infelizmente, ele não está muito ao nosso alcance se tratando de compostagem doméstica, né? Nem todo mundo vai conseguir medir essa temperatura em casa. Mas temos algumas dicas a serem seguidas que garantem que essa temperatura esteja na faixa adequada. Por exemplo, um cuidado a ser tomado é com relação ao tamanho das partículas, que eu vou explicar posteriormente também. Mas os materiais com menor granulometria originam uma melhor distribuição de temperatura e menor perda de calor. Logo, o cuidado com o parâmetro vai implicar na ajuda do outro. O arejamento, né, outro parâmetro da compostagem, e esse pode-se dizer que é um dos parâmetros mais importantes, né? A decomposição da matéria orgânica em si, ela ocorre tanto na presença de oxigênio quanto na ausência. Entretanto, procura-se oferecer um ambiente aeróbio, né, para a realização da compostagem, para torná-la mais rápida. E, além disso, quando o processo ocorre em condições anaeróbias, né, que seria sem oxigênio, ocorre liberação de maus odores e de gases de efeito estufa também. Então, o arejamento torna-se fundamental na compostagem doméstica, né? E para manter o arejamento, é muito importante que semanalmente ou quinzenalmente o composto seja remexido, para facilitar a entrada de oxigênio na sua composteira. Outro parâmetro é a relação carbono-nitrogênio. Essa relação é fundamental para o processo, pois os micro-organismos precisam desses nutrientes para a realização das suas atividades metabólicas. Uma massa orgânica com uma dose apropriada de nitrogênio e carbono ajuda no crescimento e na atividade das colônias, né, de micro-organismos envolvidos no processo de decomposição, possibilitando a produção do composto em menos tempo. A proporção entre carbono e nitrogênio deve ser de 30:1 a 40:1 para que o processo de compostagem ocorra com sucesso. Quando essa relação é mais baixa, né, por exemplo, se a relação de carbono e nitrogênio for menor que 30:1, esse composto vai ser pobre em carbono e perde nitrogênio na forma amoniacal durante o processo de compostagem, né? E no caso contrário, quando o material possui relação carbono-nitrogênio maior que 40:1, o processo de compostagem torna-se mais demorado e o produto final apresentará baixos teores de matéria orgânica. Então, para que a gente ocorra essa medida ideal da relação carbono-nitrogênio nas nossas casas, né, que seria de 30:1 a 40:1, nós colocamos uma parte de matéria verde para uma parte de matéria castanha. Ou seja, se eu colocar uma medida de restos de alimentos, eu devo colocar essa mesma medida de matéria seca, né, podendo ser serragem, as folhas secas, por exemplo. Essa figura, né, ela também mostra sobre a relação carbono-nitrogênio entre alguns materiais, né? Mas, obviamente, fica inviável calcular a relação carbono-nitrogênio do material da composteira com base no que se adiciona nela. Então, a gente reforça a recomendação do slide anterior. Adicione uma parte de matéria seca para uma parte de matéria úmida, né, que são os restos de alimentos, que, em geral, essa medida vai ser respeitada.
Esse é outro parâmetro aí da compostagem, né? O tamanho das partículas, que eu citei aí anteriormente também. Ele é um parâmetro que merece muita atenção, né? Porque quanto maior for a partícula, mais demorado vai ser a sua decomposição. Porém, as partículas não podem ser muito pequenas também, né? Para evitar a compactação dentro da composteira. Dessa forma, recomenda-se que as partículas tenham entre 1 e 5 centímetros, pois assim facilita-se o trabalho dos micro-organismos, né? E evita-se a compactação. É importante, né, que a gente se atente a picar os resíduos antes de direcioná-los à composteira. Não precisa ser nada regular, às vezes com a sua própria mão você consegue picar uma casca de fruta ou de legume e colocar nesse tamanho adequado para a compostagem acontecer com sucesso. O último parâmetro que nós temos é o pH. Ele tem que estar entre 6,5 e 8, né? E esse também é um parâmetro difícil de se controlar em casa. Mas a dica-chave é: evitem adicionar frutas cítricas na composteira, né? Principalmente o limão. O limão não pode de jeito nenhum, porque essas frutas são ácidas e, como consequência, elas abaixam o pH do composto. E isso vai implicar na retardação do processo de compostagem. Em breve, nós mostraremos, né, o que pode, o que não pode ir para a composteira, mas eu já deixo isso adiantado. Evitem frutas cítricas e não coloquem o limão em hipótese alguma para não prejudicar o pH da sua composteira. E aqui nós temos um gráfico de como o pH varia com os dias de compostagem, de acordo com as reações químicas acontecem, né? O pH, ele aumenta de acordo com a transformação do NH2, né, que é o grupo amina, e da água em amônia e hidroxila, que são os compostos básicos, né, resgatando lá os nossos conhecimentos de química do ensino médio. Então, se a gente tem mais compostos básicos, o pH vai estar aumentando. E passando o tempo, né, os dias de compostagem, o pH vai se estabilizar na reação de transformação da amônia e do oxigênio em nitrato, água e íons H+. E por hora é isso que eu tenho para falar com vocês, né? Agora eu passo a palavra para o Vitor Hugo, que vai entrar em detalhes aí na compostagem doméstica e em como colocar a mão na massa para fazer esse processo em casa. Obrigada.